Olá, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre um dos grandes pensadores da sociologia e, sobretudo, da sociologia do direito, que foi Max Weber. Max Weber viveu entre 1864 e 1920 e ele tinha formação em direito, né? Nesse sentido, ele teve tanto uma atuação como jurista durante um bom tempo, foi professor universitário na área do direito, sobretudo vinculado a temas da história do direito privado, e chegou, inclusive, antes de ser professor, a trabalhar um tempo como advogado. E só mais para o fim da vida é que Weber vai se ver como um sociólogo do direito e bem depois como um sociólogo em geral, tá? Para ele, há uma diferença essencial entre o cientista da sociedade e o político. Ele faz essa distinção, sobretudo porque ele acaba tendo essas duas atuações. Embora nunca tenha disputado nenhum cargo político, ele vai ter um papel político importante na Alemanha. Enquanto cientista da sociedade, ele diz que são pessoas do mundo do ser, quer dizer, que analisam aquela realidade e a explicam. Muito embora a gente vai ver que ele é um idealista, e sendo um idealista, não é bem aquilo que se passa no mundo do ser que vai lhe importar. Há um quê de idealização, não é? dessa realidade, que a metodologia dele acaba, enfim, colocando em evidência, mas que ele vai tentar enfrentar de alguma forma quando propõe uma ressignificação semântica daquilo que ele está analisando, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, o cientista social, esse cientista da sociedade, que é aquele indivíduo do mundo do ser, ele analisa a realidade, busca explicá-la, né? Mas não toma uma posição. Ele não deve se posicionar, né? Uma das características da metodologia de pesquisa que ele sugere e estabelece é justamente a da neutralidade. E essa neutralidade implica na impossibilidade na impossibilidade não, mas pelo menos na inconveniência de você tomar uma posição acerca do problema social que você está analisando, ou daquela situação social que você está analisando. Já o político, para ele, é aquele que emite juízos de valor, é aquele que aponta um caminho, que diz, olha, isso aqui está acontecendo desse jeito, está errado, e para nós corrigirmos, nós temos que fazer isso, isso e aquilo, para conseguir alcançar um novo patamar enfim, nas inter-relações que os indivíduos desenvolvem na sociedade, né? E por isso ele propõe mudanças na sociedade. Então, ele faz uma distinção entre a ação política e a ciência social. Agora, isso não o impediu, como eu já mencionei, de ter sido um político, né? Apesar de não ter disputado cargos eletivos, ele participou, por exemplo, na elaboração da Constituição de Weimar, né? Que é uma Constituição que, ao lado da Constituição mexicana, são as primeiras a colocarem em evidência os chamados direitos de crédito, não é? Aqueles direitos que cada um de nós, enquanto destinatários desses direitos, pode cobrar do Estado uma prestação positiva, então o oferecimento de uma escola de qualidade, o oferecimento de um sistema de saúde, o oferecimento de um sistema previdenciário adequado, etc, etc, etc. Então, ele é, ao mesmo tempo, um político e, ao mesmo tempo, um cientista. E talvez por isso ele tenha tido essa, digamos assim, essa posição no sentido de diferenciar a atuação de um e de outro, como que para justificar, olha, eu estou fazendo tal coisa porque nesse momento eu estou agindo como um político. Mas lá, quando eu faço a minha análise científica, a minha análise da sociedade, uma análise metodologicamente orientada, ali eu atuo de uma outra forma, né?
talvez tenha sido essa a razão pela qual ele deixou expressa essa distinção entre os dois modos de análise dos problemas sociais. Agora, ele era um grande defensor da neutralidade científica, né? Mesmo que isso fosse contra uma certa ideia dominante de que, quando o cientista social procede a um determinado recorte da sociedade para poder fazer a sua investigação, para poder fazer a sua pesquisa, ele já esteja fazendo uma opção política. Quer dizer, se eu decido estudar determinado problema social, determinada situação, determinada circunstância social, já é uma opção carregada de viés político, de uma certa preocupação maior para minha análise com aquele problema do que com outros, né? E essa é a visão dominante na sociologia como um todo. Mas Weber vai dizer, não, você pode fazer uma escolha, seja ela qual for, e essa escolha ser cientificamente neutra, né? Talvez por isso ele seja identificado como um idealista, assim como Immanuel Kant, né? E eles, os idealistas, acreditam que o conhecimento puro é possível. Quer dizer, se eu analiso, dar um exemplo que não tem nada a ver com a sociedade humana, mas se eu analiso um conjunto de cavalos, né, numa fazenda, num aras, é, eu estou verificando a singularidade de cada um desses cavalos, uns são mais altos, outros são mais baixos, uns são mais fortes, outros mais fracos, alguns deles têm a pelagem mais escura, outros a pelagem mais clara, mas se eu tenho um viés idealista, eu consigo, analisando a individualidade de cada um desses membros dessa coletividade de animais é, do tipo cavalo, né, eu consigo encontrar o conhecimento puro do cavalo, né? Como dizia um professor meu, eu consigo atingir a cavalidade, eu consigo descobrir o que é que está na essência do ser cavalo, né? E por isso, esse idealismo, essa vinculação com o mundo das ideias, com o conceito mesmo de cavalo, com a neutralidade, ficam mais, vamos dizer assim, acirradas, ou pelo menos mais destacadas. Do ponto de vista metodológico ainda, o nosso Max Weber é o único sociólogo individualista. Hã? Como assim um sociólogo individualista? O que que isso significa? Significa que para ele, a sociedade só é estudada pelo sociólogo de forma reflexa, de forma mediata. Imediatamente, o estudo, na verdade, recai sobre a ação dos indivíduos analisados individualmente. Esses indivíduos costumam repetir fatos, né? E essa repetição de fatos permite dar a esses fatos repetitivos, a esse modo de comportamento, uma significação social. E nesse contexto, o sociólogo é um estudioso imediato das ações individuais humanas que se repetem. Por que que elas se repetem? Porque provavelmente há um, ou um costume, enquanto norma jurídica, aquilo que o Durkheim vai chamar de fato social, há alguma coisa que direciona as pessoas a se comportarem desse modo, né? E só mediatamente é que o sociólogo, só reflexamente é que o sociólogo vai ser, de fato, um analista da sociedade. E quando ele faz a proposta de que o sociólogo analise individualmente cada um dos membros da sociedade, o objetivo que ele tem é o de construir aquilo que ele vai chamar de tipo ideal. Esse tipo ideal é, vamos dizer assim, a ideia a partir, a ideia construída, né,
a ideia que constrói um tipo, que é o tipo possível de ser construído a partir daquilo que há de comum, de repetitivo, de identificável nessa ação dos indivíduos. E nesse sentido é que o tipo ideal é chamado de um tipo empírico, estatístico. Empírico, porque eu observo na realidade. Eu não tiro esse tipo ideal da minha ideia de uma pré-concepção, de um pré-conceito a respeito das coisas. Eu vou à sociedade e eu olho, mas eu olho, o meu olhar é individualizado. O meu olhar analisa cada uma das circunstâncias e das situações é, que eu decidi estudar, que eu decidi analisar, de forma singularizada. Eu quero entender o que é que se passa com cada um daqueles indivíduos que se enquadraram no recorte metodológico que eu fiz. A partir dali, eu construo o tipo ideal. Eu construo essa ideia a partir daquilo que há em comum, aquilo que há repetitivo no comportamento, na atuação, na ação desses indivíduos em sociedade. E logo, não é algo que eu tirei da minha ideia, mas é a ideia que eu tiro da experiência. E por isso é algo empírico. É algo estatístico, por outro lado, porque é impossível que eu verifique toda a coletividade. Então, há um recorte, há um critério de inclusão nessa minha análise, há critérios de exclusão, por exemplo, se eu quero estudar os homens divorciados que ficaram sem a guarda dos filhos e foram convidados, condenados ou fizeram um acordo pelo pagamento da pensão alimentícia, talvez seja conveniente para conseguir construir o tipo ideal desse pai divorciado e que não ficou com a guarda dos filhos e que paga a pensão alimentícia, seja por acordo, seja por determinação judicial, talvez seja conveniente que eu faça um critério de inclusão por faixa etária, por exemplo, e que, é, estatisticamente, eu não inclua, e, portanto, um critério de exclusão a partir de um certo número de pessoas, por exemplo, na faixa dos 45, 50 anos de idade, que eu não inclua mais ninguém, né? Se aparecer um outro pai nas mesmas condições, porém nessa faixa etária, que eu já analisei vários indivíduos, estatisticamente eu preciso excluir esse indivíduo da minha análise. E isso tem uma razão, é para procurar compreender, e nós vamos ver já já como isso é feito, procurar compreender como é que esse raciocínio, como é que essa análise pode vir a ser enviesada se eu ficar com gente, né, com indivíduos, componentes dessa sociedade que são todos de uma mesma geração, que provavelmente sofreram as mesmas influências do mundo externo, assistiram às mesmas obras teatrais, as mesmas novelas, os mesmos filmes, e por isso compõe aquilo que a gente chama de uma geração, e essa geração pode ser, vamos dizer assim, marcada por esses fatores externos. Então, convém, se a ideia for essa, se o método descrito, se a metodologia da pesquisa for essa, convém que eu estabeleça um critério de exclusão a partir de um certo número de indivíduos para cada uma das subdivisões estatísticas que eu possa fazer. E é nesse sentido, então, que o tipo ideal se revela, além de empírico, além de observável na experiência, e construído a partir dessa observação da experiência, também um tipo estatístico, tá? E esses tipos ideais, que vão ser obtidos desse modo, eles necessariamente precisam, diz Weber, passar
por uma compreensão do cientista social. E ele, então, reelabora esse tipo ideal para que ele possa fazer sentido, né? Não é uma abstração tal que aquilo se desapegue da realidade. Não, o tipo ideal é empírico. Ele tem que ser, de algum modo, refletido naquilo que foi observado na sociedade. E para isso, essa reelaboração, a partir da compreensão, ou da passagem desse tipo ideal pela compreensão do cientista social, é essencial. E nessa análise dos comportamentos individuais em sociedade, né, quando eu estou construindo o tipo ideal, o que é importante frisar para a gente voltar para aquela ideia de neutralidade científica é que o sociólogo não tem o objetivo de construir esse ou aquele tipo ideal. Eu não posso dizer que todo pai que é divorciado, tem uma certa faixa etária e que foi condenado a pagar pensão alimentícia ou fez um acordo para esse fim, já que não ficou com a guarda dos filhos, que ele é um crápula, nem que ele é um coitadinho. Né? Se eu fizer isso, se eu tiver o objetivo de já construir esse tipo ideal, a minha participação científica nessa construção fica maculada, ela já está enviesada pela intenção de construir este ou aquele tipo ideal. Então, a neutralidade volta aqui para nos lembrar que o que o cientista social precisa fazer é construir o tipo ideal, aquele que é o único possível naquele recorte estatístico que foi feito, né? E nesse trajeto, o sociólogo é um cientista, ele age com neutralidade, ele não é o político que emite juízo de valor, que aponta caminho, que propõe mudança na sociedade. Não, ele é aquele que analisa a realidade, vai explicá-la, mas que não deve, pelo menos não é conveniente, que ele se posicione acerca do tipo ideal que está sendo construído. Tá? E na reelaboração semântica desses tipos ideais, o que o sociólogo faz não é outra coisa diferente do que buscar compreender por que aquele tipo ideal e não um outro acabou se formando. O que é que caracteriza, afinal de contas, essa indicação para um tipo ideal com aquelas características que eu acabei construindo quando fiz essa análise individualizada, buscando aquilo que tinha de repetível, construindo o tipo ideal, reelaborando-o semanticamente, conseguindo formar o tipo ideal, mas eu preciso explicar, e aqui é que vem a função reflexiva do cientista social, do sociólogo, é pensar e tentar explicar por que aquele tipo ideal foi o que se formou, e não um outro. Né? E nesse trajeto de tentar explicar, da mesma forma, o sociólogo deve procurar agir com neutralidade. Por isso que se diz que a sociologia do Max Weber é uma sociologia parcial e fragmentária, porque como ele parte do indivíduo para construir um tipo ideal que vem sempre acompanhado dessas características do empirismo e da estatística, acaba sendo algo parcelar, é uma parcela da comunidade, é uma parcela da sociedade, é um fragmento daquilo que ela apresenta, mas que, idealmente, permite ao sociólogo construir o tipo ideal e explicar por que aquela sociedade se comporta daquele jeito, por que o comportamento que se observa de modo repetitivo, de modo comum entre os diversos indivíduos que se aproximam por alguma característica que eu defini lá no meu desenho de pesquisa, se mostram nesse ou naquele sentido, tá bem?
Nessa construção do tipo ideal, Weber vai avançar para também nos apresentar a função que o Estado tem. E a função do Estado é a função de dominação, do exercício do poder, mas isso fica para uma próxima conversa, num outro vídeo, na próxima semana. Tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.